Muito boa noite a todos vocês. É um privilégio para mim poder compartilhar daquilo que a gente estuda e aprende nesse desafio de trazer para vocês uma palavra de Deus, uma orientação, alguma coisa que possa realmente fazer diferença na sua vida. E eu me sinto muito incapaz disso, por isso eu queria orar e pedir que Deus realmente use essa palavra no seu coração. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos pedir neste momento que além da comunicação, além das palavras, o Teu Espírito possa tocar no nosso coração e fazer aquela obra para a qual a Tua palavra foi destinada. Que ela dê fruto a 30, a 80 e a 100 por um. Seja como for, que hoje o nosso coração seja alimentado, a nossa alma seja desafiada e cada um de nós se curve diante do Senhor e diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Em teu nome nós oramos. Amém. E amém. Nós estamos no ano tratando de um tema muito rico na palavra de Deus e muito rico para Jesus. Jesus não apenas ensinou a servir, mas ele foi um exemplo de servo. E nós estamos o ano todo debaixo desse título, para servir. Esse é o lema do nosso ano. E a série desse bimestre, que nós já passamos alguns domingos com ela e vamos mais alguns domingos à frente, ela se chama Nós. E esta palavrinha nós, ela tem dois sentidos. Ela é o coletivo de eu, ou o coletivo de eu e mais alguém, é o nós, e o nós como o plural de nó de corda. Por que isso? Porque nós formamos como igreja uma grande rede de pesca para Deus. E cada um de nós é um desses nós, que está ligado a um outro, e ligado a um outro, e ligado a um outro, que forma essa rede pela qual o Senhor toca no coração das pessoas para se tornarem discípulos de Jesus. Hoje, a mensagem específica desta série Nós é sobre testemunho. E eu estou propondo o seguinte título para essa mensagem: Você é testemunha do que Cristo fez. Você é testemunha do que Cristo fez. E nós vamos ouvir sobre isso o tempo todo e no final nós vamos perceber como que isso realmente afeta a sua vida. E existe na palavra de Deus um exemplo fantástico a respeito dessa premissa, que está lá em João capítulo 9. E lá nós encontramos 7 diferentes níveis de testemunho, como que esse homem deu testemunho de Jesus, e encontramos também 7 diferentes níveis de conhecimento. Aquele homem que deu testemunho de Jesus,
ele deu conforme ele ia ganhando um novo conhecimento de Jesus. E é isso que nós vamos ver. Eu peço que você acompanhe com a sua Bíblia, João capítulo 9. Eu estou usando a tradução NVT, mas você pode acompanhar as leituras vendo na tela e também na sua Bíblia, no seu smartphone, ou seja como for. Mas acompanhe com atenção. O primeiro testemunho está nos primeiros 7 versículos de João capítulo 9. Vejam o que esses versículos dizem. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Eu quero dizer que este homem não era visto por muita gente. Ninguém prestava atenção nele. Mais para frente vocês vão perceber que ele era chamado de mendigo. Ele era um desses homens que vive de esmola, qualquer moedinha que alguém joga, e ele podia comprar um pedaço de pão. Devia dormir debaixo de algum lugar. Um homem desprezível e desprezado. Ninguém via, mas Jesus viu. Jesus nos vê. Nós não podemos nos esconder dele. Os seus discípulos perguntaram: Rabi, rabino, mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isto aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto eu estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. E depois de dizer isto, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com a saliva, e aquela laminha que ele fez, ele aplicou nos olhos do cego. E disse para o cego: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Por isso que esse primeiro testemunho é o testemunho da obediência. Esse homem nem sabia quem era Jesus. Não conhecia Jesus. Mas quando Jesus se aproximou e tocou nele, e deu uma ordem para ele, ele levantou-se, foi até aquele tanque, se lavou, e de repente os seus olhos se abriram, e ele começou a enxergar. O testemunho de alguém que foi tocado por Jesus e transformado. Vocês imaginem. Era um homem que tinha nascido cego 40 anos atrás. De repente enxerga pela primeira vez. Tornou-se um homem normal. Enxergava como todos enxergavam, apenas porque Jesus tocou nele. Mas a parte dele, de se entregar a Jesus, de crer em Jesus, de confiar em Jesus, ele fez. Foi ao tanque e se lavou, conforme Jesus ordenou. E o milagre aconteceu. O segundo testemunho é para os seus vizinhos. E está em João, no capítulo 9, sempre no capítulo 9, do versículo 8 até o 12. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo, começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? E alguns diziam sim, e outros diziam não, apenas se parece com ele. Mas o mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo.
Quem curou você? Perguntaram. O que aconteceu? E ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos, disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui, me lavei e agora posso ver. Aonde está esse homem? Perguntaram. Ele disse: não sei. Este homem teve a coragem de dizer: sou eu mesmo. Vocês querem saber algum milagre que Jesus tenha feito? Sou eu mesmo. Eu sou um milagre. Eu mesmo, eu. Ele deve ter dado o CPF dele, para os vizinhos saberem que era ele mesmo, a identidade dele. Isso é ser testemunha. É você, mais ninguém. Aonde você vive, você é testemunha de Jesus. Você é testemunha do milagre que Jesus fez na sua vida. O terceiro testemunho foi para os fariseus. Agora a coisa começou a complicar um pouquinho. Versículos 13 até 15. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi sábado, no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido. E ele respondeu: ele colocou terra com saliva nos meus olhos e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Olha só, eles encheram esse homem de pergunta, mas ele tinha uma resposta só. Ele colocou terra com saliva nos meus olhos e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Testemunho do que Jesus fez na vida deles, só isso. Eles fizeram muitas perguntas. Talvez nós tenhamos medo de muitas perguntas. Você vai testemunhar para alguém e, nossa, eu tenho medo. A pessoa vai perguntar. Você não precisa responder todas as perguntas. Você só tem que dizer o que Jesus fez na sua vida. Simples assim, gente. O quarto testemunho foi para os próprios pais dele. Olhem só o que aconteceu, versículos 18 até 22. Os líderes judeus se recusaram a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram: ele é o seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? E aí os pais responderam: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Perguntem a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. O que os pais disseram? É ele mesmo. E ele nasceu cego. E agora ele enxerga. Ele pode dizer por si mesmo: nós não sabemos nada do que aconteceu. Mas ele pode dizer. Então, você é a principal pessoa no mundo que pode dar o seu testemunho. Você é a maior autoridade para dizer o que Jesus fez na sua vida. O quinto testemunho foi para os líderes religiosos. Aí inclui os mestres, os sacerdotes, que também eram fariseus, mas tinham título e tinham a liderança religiosa. Aí versículos 24 e 25. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber a glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Mas olhem o que o homem disse. Eu não sei se ele é pecador, respondeu o homem. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Você é testemunha de uma coisa só.
o que Jesus fez na sua vida. Se você pode apenas dizer isso, o que Jesus fez na sua vida, você é testemunha de Jesus Cristo. Que foi o que esse homem fez. Ele disse, se ele é pecador, eu não sei isso. Eu não entendo dessas coisas. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês com certeza. Eu era cego e agora vejo. O quinto testemunho foi para o próprio Jesus. Esse homem foi expulso da sinagoga, lá pelos fariseus e pelos líderes religiosos, e ele foi para o templo orar. E lá no templo ele encontrou com Jesus. Isso que está escrito nos versículos 35 até 38. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem. Ele disse, você crê no Filho do Homem? E ele disse, quem é ele, Senhor? Eu quero crer nele. E Jesus respondeu, você o viu, e ele está falando com você. Jesus disse, eu sou o Messias, eu sou o enviado de Deus, eu sou o Salvador, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí vejam vocês a resposta deste homem. Ele disse, sim, Senhor, eu creio. Ele disse sim para Jesus, ele chamou Jesus de Senhor, e ele disse, eu creio que o Senhor é o Filho do Deus vivo. E ele se curvou e adorou Jesus. O sétimo testemunho é Jesus quem dá a respeito do cego. Jesus valida o testemunho daquele que tinha sido cego diante dos fariseus. Versículo 39 diz assim, Jesus disse, eu vim a este mundo para julgar, para separar as coisas, para dar visão aos cegos. Então ele diz, eu curei o cego. Eu vim a este mundo para dar luz, para dar visão aos cegos. Mas eu vim para fazer com que os que veem se tornem cegos. Que era o caso dos fariseus e dos líderes religiosos. 7 testemunhos, 7 níveis. Todos eles ao alcance de qualquer um de nós, de mim, de qualquer crente no Senhor Jesus. Porque tudo que você tem que testemunhar, nas palavras deste homem eu era cego, agora eu vejo. Quando a gente faz isso, a gente vai crescendo no conhecimento de Jesus, que foi o que aconteceu com este cego. Acompanhem comigo agora uma nova leitura do capítulo, percebendo como que esse cego cresceu no conhecimento dele de Jesus. Versículos 8 e 9. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar, não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? E alguns diziam, sim, é este, mas outros diziam, não, é apenas parecido com ele. Mas ele insistia, quer dizer, ele falava com veemência, sim, sou eu mesmo. Você precisa ter convicção do seu encontro com Jesus. Se você não tem convicção, você não é testemunha. Se você não tem convicção do seu encontro com Jesus, se Jesus não tocou na sua vida, se Jesus não mudou a sua vida, se Jesus não transformou a sua vida, se você não pode dizer, eu era cego, agora eu vejo, você não pode dar testemunho e você não é discípulo de Jesus. Quem sabe hoje é o dia de você entregar a sua vida a Jesus. O segundo nível de crescimento
foi que ele disse: o seu nome é Jesus. E ele ainda acrescentou uma coisa que ele não sabia: não sei onde ele está. Versículos 11 e 12. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui, me lavei e agora posso ver. Aonde está o homem? Perguntaram. Ele disse: não sei. Você não precisa ter medo das perguntas. Eu, às vezes, quando alguém vem fazer alguma pergunta para mim: pastor, eu posso fazer uma pergunta? Você pode fazer qualquer pergunta, contanto que eu possa responder: não sei. Faça a pergunta. Se eu sei, eu digo. Se eu não sei, eu digo: não sei. É assim. É assim que se dá o testemunho. Não é simples isso. Você não precisa ter medo de pergunta nenhuma. O que você sabe, você diz. O que você não sabe, você simplesmente não diz. O outro nível de crescimento, terceiro: Jesus deve ser um profeta, ele disse. Está lá no versículo 17. Os fariseus voltaram a perguntar para ele: o que você diz deste homem que o curou? Ele disse: deve ser profeta. Ele não sabia muita coisa, mas ele pensou: deve ser um dos profetas que Deus envia de vez em quando para o seu povo. Quarto nível de crescimento: consciência para assumir o seu testemunho. Versículo 21. Mas não sabemos agora, os pais falando a respeito dele, não sabemos dizer agora como ou quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar de si mesmo. Perguntem a ele. Onde você estuda, onde você trabalha, onde você mora, você deveria ser uma referência de Jesus. Como diz a nossa visão, ser uma referência da presença de Deus na cidade. Algum vizinho seu poderia dizer para o outro: você quer saber alguma coisa de Jesus? Fale com o fulano, com a fulana. Podia dar o seu nome. Você quer saber alguma coisa da Bíblia, de Jesus, do Evangelho? Fale com e dá o seu nome. O que você sabe de Jesus, você fala. O que você não sabe, você não fala. Mas esse homem, ele assumiu. Ele tinha idade suficiente e ele assumiu que era com ele mesmo e nele mesmo que Jesus tinha feito um milagre. Quinto nível de crescimento. Ele disse: isso eu não sei, mas uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Ele de novo firmou a sua fé em Jesus. Versículo 25. Eu não sei se ele é pecador, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Vocês podem imaginar a importância que isso tinha para ele? Ele era convicto do poder de Jesus na sua própria vida. Sexto nível de crescimento. Jesus é um enviado de Deus, ele disse. Versículos 30 até 33. Que coisa estranha, quando eles voltaram para perguntar a respeito de Jesus, para os líderes religiosos, ele disse: que coisa estranha, respondeu o homem. Ele curou os meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Olha aqui, o cego já está pregando. Ele tinha dito um monte de vezes: eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. Mas agora ele já está dizendo: olha, eu vou dizer, Deus não atende pecador, mas Deus está pronto para ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Deve ser esse caso de Jesus. Desde o princípio do mundo, disse ele, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença.
Se este homem, agora vejam o que ele diz, se esse homem não fosse de Deus, ele não teria conseguido fazê-lo. Esse homem está começando a ligar as coisas e compreender que Jesus era Deus, que Jesus era o enviado de Deus, que Jesus era poderoso para curar os cegos, que Jesus era poderoso para salvar os pecadores, Jesus era poderoso para dar vida, Jesus era poderoso para perdoar pecados. O sétimo nível de crescimento, a reafirmação da sua fé em Jesus. Versículos 35 a 38. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? E ele disse: quem é, Senhor? Perguntou. Eu quero crer nele. E Jesus respondeu: você o viu. E ele está falando com você. Aí ele olha para Jesus. E ele responde para Jesus. Para mim, vocês sabem que existem muitas chamadas confissões de fé. Na história do cristianismo, os líderes religiosos se reuniram para fazer a sua confissão de fé, declaração de fé. Algumas têm uma página, muito bonito, muito lindo tudo. Algumas têm 10, 15, 20 páginas. Este homem, ele falou uma frase. E para mim é a mais linda confissão de fé que existe na história do cristianismo. Olhem o que ele disse. Ele disse sim para Jesus. Ele disse Senhor para Jesus. Agora, este Senhor não é apenas de respeito, de tratar uma outra pessoa. Ele reconheceu que Jesus era Senhor vindo do céu, o Filho de Deus enviado. E ele disse, meu CPF, euzinho aqui, ó, eu creio. E ele se curva e adora Jesus. Adorar é só Deus que a gente adora. Ele reconheceu que Jesus era Deus e se curvou diante de Jesus. Sim, Senhor, eu creio. E o adorou. Eu quero tomar um tempinho agora para fazer uma pergunta e um convite. Tem alguém aqui que ainda não deu essa resposta para Jesus? Sim, Jesus, eu creio no Senhor. Está disposto a se curvar e adorar Jesus o resto da sua vida? Esse é o milagre que vai fazer de você uma testemunha de Jesus. Eu quero pedir para todos ficarem em pé. E eu quero pedir para qualquer pessoa que esteja aqui, que ouviu essa história da Bíblia, um capítulo inteiro da Bíblia, João capítulo 9. Se Deus tocou no seu coração, e você quer hoje dar a mesma resposta que aquele cego deu, nós queremos convidar você a vir até aqui à frente. Queremos orar por você. Queremos pedir que Deus entre na sua vida, que Deus faça um milagre na sua vida, que Deus transforme a sua vida e que você possa dizer, eu mesmo conheci Jesus e eu sei o que Ele fez na minha vida. Eu só estou vivo pela graça de Jesus.
Ele me salvou, Ele me perdoou, Ele me deu a vida eterna. Alguém aqui que queira tomar essa decisão e dizer sim para Jesus? Vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Nós ficamos em pé para facilitar para qualquer pessoa se deslocar e vir até aqui. Quem quiser dizer sim para Jesus, vem aqui. Pode chegar. Vem, querido. Oi, tudo bem? Deus abençoe. Há mais alguém que queira vir aqui e dizer sim para Jesus? Para Jesus fazer um milagre na sua vida? Dar a você uma nova vida? Pode chegar. Eu vou, por favor, vou chegar aí. Gente, eu vou fazer uma oração e vou pedir para vocês responderem, repetirem. É muito simples, eu só vou dizer o que eu acabei de falar. Transformar isso numa oração. Dizer assim: Senhor Jesus, eu creio no Senhor. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E eu peço que o Senhor faça esse milagre de transformação na minha vida. Tá bom? Se vocês quiserem, vocês repitam isso. Porque a Bíblia diz assim, ó: com o coração a gente crê, mas é com a boca que a gente confessa Jesus como Senhor para a salvação. Então vamos orar. Eu vou pedir que a igreja levante as suas mãos, abençoando a vida de vocês e selando essa confissão de vocês, para que seja a confissão da nova vida na história de vocês. Repitam comigo: Senhor Jesus, eu confesso a minha fé, que o Senhor é poderoso para perdoar os meus pecados, me dar uma nova vida e me dar a vida eterna. Entra, Senhor, na minha vida, transforma a minha vida para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Eu vou pedir, por gentileza, vocês acompanharem essas pessoas que estão aqui junto com vocês. É uma salinha aqui, eles vão conversar, eles vão dar uma Bíblia para vocês e dar assim as primeiras orientações para vocês e orar por vocês, tá bom? É ali vocês, eu vou só falar mais 5 minutinhos aqui com eles e nós já vamos encerrar o culto. E aí vocês já estão livres. Deus abençoe a vida de vocês, viu? A igreja pode assentar, por favor. A minha palavra para vocês, como igreja agora, é sobre esta filipeta, este marcador de Bíblia que vocês ganharam aqui. Alguém não recebeu essa? Olha, tem algumas pessoas aqui na frente. Por favor, aqui na frente, venha. Eu não enxergo muito bem. Se eu colocar o óculos, eu de perto não adianta também. Mas fica com a mão levantada aí, gente. Vocês que estão com ele. Vê se tem alguém aí. Tá bom. Olha ali, tem mais gente ali, ó. Já está chegando aí já. Vai dar para vocês ali. Vamos pegar aonde está escrito Projeto Mateus. Vire do lado que está escrito Projeto Mateus. Tem 5 linhas aqui. E eu quero dizer para vocês o que significam essas linhas. Essas linhas é para você colocar o nome de pessoas para quem você quer dar o seu testemunho. Para alguém para quem você quer contar como você se encontrou com Jesus, como essas pessoas que vieram aqui à frente. Simples assim, elas vão sair dali e vão poder contar para qualquer pessoa como elas se encontraram com Cristo. Você coloca aqui quais são as pessoas a quem você desejaria contar a sua história de ter entregue a sua vida a Cristo. Você pode pôr 1 nome, 2, 3, 4, até 5 nomes. Não mais do que isso, porque
porque aí fica difícil até de lembrar. Você vai fazer isso? Tem um canhotozinho embaixo, você vai escrever os mesmos nomes. E esse canhoto, você vai depositar aqui à direita, quando a gente sair, nos estandes ali, tem um lugar chamado Samaritano. É o Ministério Samaritano. Lá que eles recebem pedidos de oração. Você vai colocar esses nomes aqui, porque as pessoas que recebem esses pedidos de oração ali, do Ministério Samaritano, vão orar pelos nomes que você escolheu. Eles nem sabem quem são. Você vai colocar aqui Maria, José. Eles vão orar pela Maria e pelo José. Deus sabe quem é. E Deus vai fazer com que você tenha um contato, uma oportunidade de contar para Maria e de contar para o José como Deus transformou a sua vida. Você destaca, coloca essa parte pequena ali na urna de oração, no Projeto Samaritano, ali à direita. E esse daqui você fica com você, para você lembrar de orar por esses nomes. Leva isso com você no carro, na sua carteira, um livro que você está lendo, na sua Bíblia. E atrás, no verso disso que vai ficar com você, você tem a missão da igreja, você tem a visão da igreja e tem um plano todo do Projeto Mateus. Se você está orando pela Maria e orando pelo José, o que você vai fazer? As mulheres estão orando pela Maria. Convida a Maria para tomar um café na sua casa. Faz um bolo gostoso. Faz um chá gostoso. Convida a Maria para ir tomar o café. E você conta para ela: Maria, eu estou há muito tempo querendo te contar uma coisa. Eu quero te contar como eu conheci Jesus. Simples assim. Se você é um homem e está orando pelo José, e você joga futebol toda terça-feira, convida o José para jogar bola com você. Ou então, o homem gosta de churrasco, né? Então vai numa churrascaria, vai comer uma pizza. Convida o José e conte para o José a sua história. E aí você tem que fazer o que eu fiz. O que eu fiz aqui, gente, hoje? Eu disse: alguém que quer conhecer Jesus? Aí você pergunta para o José: ô José, você não quer entregar a sua vida para Jesus? Você conta a sua história. E pergunta para ele: você também não quer seguir Jesus? E não se assuste se ele disser sim. Porque é bem provável que ele diga sim. Você está orando por ele. Tem um monte de gente orando por ele. E assim o José vai conhecer Jesus. E logo depois, como contou a história o pastor Eduardo hoje do Washington, acabou de se converter, falou com um amigo sobre Jesus e levou o amigo a Cristo. Na sequência, assim, ato contínuo. Gente, é só isso. Tudo que eu gostaria que você lembrasse dessa mensagem é a frase do cego: eu era cego, agora eu vejo. Se você pode dizer isso a respeito de Jesus na sua vida, você é testemunha de Jesus. Que Deus abençoe o seu testemunho. Amém e amém.